Hoje sou uma senhora de 81 anos. Vivo sozinha numa casa modesta, no interior de Minas Gerais, cercada por roseiras que eu mesma plantei e o silêncio que aprendi a respeitar. A vizinhança me conhece como Dona Yolanda, uma mulher calma, de fala baixa, que vive de lembranças e chá de erva doce. Mas o que ninguém sabe, e talvez ninguém desconfie, é que por trás dessa tranquilidade existe uma história que me calou por mais de meio século. Durante muitos anos, achei que jamais teria coragem de contar o que aconteceu comigo, não por falta de memória, mas por vergonha, pela sensação de que, ao falar, eu reviveria uma dor que preferia manter adormecida, a vergonha da humilhação, da dúvida, da ausência. Mas envelhecer tem esse efeito curioso sobre a gente. Aos poucos, o peso do silêncio fica mais insuportável do que o peso do que foi vivido. E então chega o momento em que a gente entende. Certas verdades não foram feitas para morrer com a gente. Eu tinha 23 anos quando aconteceu, era para ser o dia mais feliz da minha vida. O vestido estava pronto, branco com rendas bordadas à mão, a igreja decorada com lírios e fitas brancas, os convidados chegando de roupa nova, o padre me esperando no altar. Meu coração batia com força, não de medo, mas de alegria. Eu estava prestes a me casar com Agenor, o homem que eu amava, um homem calado, mas gentil, um pouco misterioso, mas educado. Alguém em quem eu confiava o futuro da minha vida inteira. Naquela manhã, ele saiu cedo. Disse que ia resolver uma última pendência antes da cerimônia e nunca mais voltou. Não apareceu na igreja, não mandou recado, não deu sinal. O tempo passou. A missa foi desfeita, os convidados foram embora um a um e eu fiquei ali com o buquê murchando nas mãos. Ao final do dia, o irmão dele me entregou um envelope. Era uma carta, mas minha mãe arrancou da minha mão antes que eu lesse. Disse: "Isso não importa mais. Agora é hora de esquecer e levantar a cabeça." E eu obedeci. Por 56 anos, essa carta ficou guardada no fundo de um baú, intocada, esquecida, sufocada, até que, um dia desses, eu a encontrei. Na manhã do meu casamento, acordei antes mesmo do sol nascer. A ansiedade não me deixou dormir naquela noite. Lembro-me de estar deitada, com os olhos abertos, ouvindo os galos cantando ao longe, enquanto o céu ia clareando devagarinho. Quando levantei da cama, vi meu vestido pendurado na porta do guarda-roupa, ainda coberto com um lençol branco que minha mãe colocou por cima para não pegar poeira nem mal-olhado. O tecido reluzia na penumbra do quarto. Era o vestido mais bonito que eu já tinha visto na vida. Minha mãe o mandou fazer com uma costureira de confiança e cada flor bordada parecia feita com carinho, como se esperasse por um final feliz. Eu me sentei na beira da cama e fiquei ali por um tempo, em silêncio, tentando acreditar que aquele dia realmente tinha chegado. Que depois de anos de espera e namoro às escondidas, eu enfim me casaria com Agenor. Agenor era um homem quieto. Trabalhava como ajudante de contabilidade num escritório de advocacia e morava com os pais num sobrado modesto perto da linha do trem. Nos conhecemos numa quermesse da igreja. Ele me olhou com uma timidez tão sincera que me fez sorrir. Nunca foi de fazer grandes gestos ou declarações, mas me tratava com respeito. Nunca levantou a voz comigo, nem me apressou nas decisões. Era paciente
e parecia sempre ter o mundo inteiro guardado por trás dos olhos castanhos fundos. Quando me pediu em casamento, foi simples. Numa caminhada até o mercado, ele parou na calçada e disse que queria dividir os dias comigo, que queria cuidar de mim como cuidaria de um bem precioso, e aquilo bastou. Nossos pais consentiram, os preparativos começaram e a cidadezinha logo ficou em alvoroço. Casamento naquela época era coisa séria, principalmente para uma moça como eu, criada em casa de família severa, onde a honra da mulher era posta acima até do amor. Na noite anterior à cerimônia, percebi que Agenor estava estranho. Ele veio até minha casa com o irmão, trouxe umas flores, conversou pouco. Seus olhos não encontravam os meus com a mesma firmeza de antes. Perguntei se estava nervoso. Ele sorriu fraco e disse apenas que estava tudo bem, que eu ficaria linda de noiva. Quando se despediu, segurou minha mão por mais tempo que o normal. Tive a sensação de que queria me dizer algo, mas que algo o impedia. Minha mãe fechou a porta assim que ele saiu e disse que homem nervoso na véspera do casamento era normal. Amanhã ele te vê entrando na igreja e esquece tudo, ela falou, tentando me tranquilizar. Mas eu não consegui dormir bem naquela noite. Havia algo em mim que não encontrava repouso, algo que não sabia nomear. Na manhã do casamento, a casa estava em festa. Minhas primas me ajudavam com o cabelo, minha tia cuidava da maquiagem. A cozinha cheirava a café e pão de queijo. As mulheres se revezavam entre elogios e recomendações. Meu pai, apesar da cara fechada de sempre, parecia orgulhoso. Lembro da minha mãe ajeitando o véu com mãos cuidadosas, dizendo que aquele era o dia mais importante da minha vida e que eu devia me comportar como tal, sem choro, sem hesitação. Quando faltava 1 hora para a cerimônia, o irmão de Agenor apareceu na porta, suando, com o rosto pálido. Disse que o noivo tinha saído cedo para resolver um detalhe urgente e que ainda não havia voltado. Todos tentaram manter a calma. Deve estar comprando as alianças ou pegando as flores. Mas meu coração afundou, porque eu sabia, no fundo, eu sabia. Havia algo errado. As horas passaram. A igreja foi enchendo. O padre começou a ficar inquieto. Os convidados olhavam para o relógio. Meu pai andava de um lado para o outro, resmungando. Minha mãe segurava minha mão com força demais. E eu, dentro do vestido branco, com as mãos suadas, senti um vazio crescendo dentro do peito. Quando deu 12:00 e Agenor não apareceu, meu pai mandou avisar que o casamento estava cancelado. A igreja esvaziou aos poucos. Alguns rostos demonstravam pena, outros mal disfarçavam o prazer do escândalo. Minha mãe me levou para casa como quem carrega um corpo. Lá dentro, tudo parecia escuro, abafado, como se o ar tivesse sido tirado dos cômodos. Foi então que o irmão de Agenor apareceu novamente, desta vez com um envelope nas mãos. Disse que Agenor havia deixado aquilo com ele para entregar caso algo acontecesse. Eu estendi a mão, trêmula. Mas minha mãe foi mais rápida. Tomou o envelope da minha frente e o guardou na gaveta debaixo da máquina de costura. Disse que aquilo não me faria bem, que não importava mais, que eu devia esquecer o que houve e seguir em frente. Eu quis protestar, mas não consegui. Não naquela hora. Eu estava em choque, despida de dignidade, com os olhos secos de tanto esforço para não chorar na frente de todos.
e naquele instante, algo dentro de mim se calou. Algo que só muitos anos depois eu voltaria a escutar. Quando a poeira daquele dia enfim assentou, o que restou foi o silêncio. Um silêncio denso, incômodo, que se instalou dentro de mim como um hóspede que eu não tinha como expulsar. Eu já não era mais a mesma Yolanda. Algo se partiu dentro de mim diante daquela igreja esvaziada, daquele altar solitário, daquele vestido amarrotado no colo da minha mãe. Naquela noite, tentei dormir, mas toda vez que fechava os olhos, era como se a porta da igreja se abrisse de novo e eu estivesse ali, parada no corredor, esperando por um homem que nunca viria. A vergonha não era só por mim, mas por minha família inteira. Eu era a filha que não conseguiu segurar o noivo, como cochicharam algumas tias no fundo da casa dias depois. Meu pai não falava comigo. Minha mãe andava pela casa feito sombra, fingindo que nada tinha acontecido, enquanto escondia o envelope no fundo de uma caixa de costura, entre linhas e retalhos velhos, como se as palavras escritas ali pudessem se desfazer sozinhas com o tempo. Nos dias seguintes, eu tentava entender o que havia acontecido, mas a verdade é que ninguém sabia de nada. Ou, se sabiam, não queriam me contar. A família de Agenor desapareceu do mapa. O irmão dele, que antes vinha sempre tomar café lá em casa, parou de aparecer. A casa deles ficou fechada, com janelas trancadas e cortinas pesadas, escondendo o que quer que houvesse lá dentro. Alguns diziam que Agenor tinha fugido com outra mulher. Outros que estava endividado e precisava sair da cidade. Teve quem jurasse que ele nunca me amou, que só queria se aproveitar da situação e que, quando percebeu que a responsabilidade era real, correu. Eu não sabia em quem acreditar. E o pior, não tinha permissão para buscar respostas. Minha mãe, toda vez que eu tentava falar do assunto, fechava a cara e dizia que o passado deve ficar onde está. Ela dizia que o que aconteceu foi uma prova de Deus, um castigo ou um livramento, dependendo do dia e do humor dela, e eu, já exausta, aceitei o papel que me deram. A noiva abandonada que não se queixa. Fiquei meses sem sair de casa. O vestido foi guardado no fundo do armário, mas parecia que ainda estava pendurado no meu corpo. Eu não conseguia olhar no espelho sem imaginar a imagem que todos viram, eu sentada no banco da igreja, esperando por alguém que desistiu de mim. Passei a ajudar minha mãe nas tarefas domésticas com uma dedicação automática. Varri, lavei, cozinhei, costurei, como se fazendo tudo certo eu pudesse apagar a vergonha. Mas aquilo não era vida, era apenas o gesto de continuar respirando. Meu pai mal me dirigia a palavra. A relação entre nós já era fria, mas depois do casamento desfeito, ficou ainda mais distante. Ele não me culpava abertamente, mas seu silêncio era cheio de julgamentos, como se eu tivesse falhado em cumprir meu papel como mulher, como se eu fosse uma vitrine quebrada, sem valor para exibir. Os meses viraram anos e, com o tempo, a vida tentou seguir. Algumas amigas casaram, outras foram embora para cidades maiores. Eu permaneci. Continuei sendo a filha solteira, a que ficou para trás. Minha mãe tentava disfarçar sua frustração, me oferecendo pequenos caminhos. Sugeria que eu fizesse doces para vender, que voltasse a estudar corte e costura. Meu pai apenas ignorava. Na cidade, os olhares diminuíram,
mas nunca cessaram. As senhoras da igreja ainda cochichavam quando me viam sozinha nos bancos, e os homens evitavam me olhar nos olhos. Eu era uma história mal contada, uma tragédia anunciada, uma mulher que não servia mais para o que se esperava dela. Mesmo assim, com o tempo, conheci outro homem, um conhecido de um primo distante, viúvo com 2 filhos pequenos. Chamava-se Sebastião. Era um homem sério, trabalhador, pouco afetuoso, mas respeitoso. Não era amor o que senti. Era uma vontade desesperada de recomeçar, de me livrar da marca que me seguiu por tanto tempo. Aceitei me casar com ele sem festa, sem vestido, sem igreja. Foi uma cerimônia simples no cartório, com almoço só para a família. Ninguém comentou em voz alta, mas eu sabia o que pensavam. Graças a Deus, Yolanda arrumou alguém. Meu pai, pela primeira vez em anos, me deu um abraço. Frio, protocolar. Minha mãe chorou, não de emoção, mas de alívio, e eu me convenci de que aquilo era o certo, que aquela vida morna seria melhor do que nenhuma, que mesmo sem paixão, eu poderia construir algo novo. O casamento foi funcional. Sebastião não era um homem ruim, mas tampouco era gentil. Nos respeitávamos em silêncio. Criamos os filhos dele com dignidade. Eu cuidava da casa, ele trabalhava na roça. Dormíamos na mesma cama, mas raramente nos tocávamos. Ele nunca me perguntou sobre o passado. Nunca mencionou o que aconteceu com Agenor. E por isso mesmo, talvez tenha sido fácil seguir ao lado dele, porque com ele o silêncio era aceito. Eu enterrei minhas lembranças naquele envelope lacrado que minha mãe guardava com tanto zelo quanto os tecidos de estimação. Durante décadas, não pensei mais no que estava escrito ali. Enterrei Agenor em algum canto da minha alma. Transformei sua ausência em ausência de mim mesma. Só muito tempo depois, quando meus filhos já estavam crescidos, quando Sebastião faleceu de infarto e minha mãe já não tinha mais forças para se levantar da cama, foi que voltei a olhar para aquela caixa de costura antiga. Ela estava esquecida no alto do armário, coberta de poeira, com o cheiro dos anos que passaram sem pressa. Abri com cuidado, como quem abre uma ferida, e lá estava o envelope, amarelado, com meu nome escrito à mão, o mesmo que eu nunca tive coragem de exigir de volta. E foi nesse instante, com as mãos trêmulas, que compreendi. A história ainda não tinha terminado. Por muitos anos eu acreditei que havia sido descartada, trocada, enganada. Não existia outra explicação plausível para o que aconteceu. Se ele me amasse, teria ficado. Se fosse verdadeiro, teria lutado. Essa era a narrativa que me alimentava mesmo quando doía. Era mais fácil culpar Agenor por covardia do que aceitar que talvez houvesse algo mais. Mas o tempo, esse velho paciente que nos observa calado, sempre encontra uma forma de nos empurrar para o que evitamos. Quando minha mãe faleceu, fui obrigada a mexer em seus guardados. Era uma tarde de dezembro, abafada, o sol filtrado pelas cortinas manchadas do quarto onde ela passou os últimos anos da vida. Nada ali parecia ter mudado. As colchas de crochê ainda cobriam a cama, o terço estava pendurado no espelho e o armário conservava o cheiro de alfazema misturado com mofo. Quando encontrei a velha caixa de madeira com a tampa lascada, meu coração disparou.
Eu sabia o que havia ali. Mesmo tendo passado a vida inteira fingindo que não me importava, eu sabia. Meus dedos hesitaram por alguns segundos, como se o peso do que eu estava prestes a fazer fosse grande demais. Mas algo dentro de mim, talvez a menina que fui, ou a mulher que me tornei, sussurrou com firmeza: agora é a hora. Abri a caixa. Lá estava o envelope, envelhecido, frágil, com meu nome escrito em letras firmes, como as que ele usava quando assinava os cartões de Natal. Senti um nó na garganta. Por um instante, pensei em fechá-lo de novo, esconder-o no fundo de uma gaveta e continuar vivendo com as mesmas perguntas. Mas dessa vez, eu não consegui. Sentei na beira da cama, respirei fundo e abri o envelope. A folha lá dentro tremia junto com minhas mãos. E então, eu li. A carta era curta, escrita com calma. Agenor explicava que havia descoberto, poucas semanas antes do nosso casamento, que estava doente, muito doente. Um médico de Belo Horizonte havia diagnosticado um tumor agressivo no estômago com metástases avançadas. Não havia esperança, ele escreveu. No máximo, alguns meses de dor, internações e uma morte que ele não queria que eu presenciasse. Disse que tentou me contar várias vezes, mas que cada vez que me olhava, fraquejava. Que eu era a coisa mais bonita que tinha acontecido na vida dele e que não suportava a ideia de me ver presa a um destino de sofrimento e luto. Preferi ser lembrado como o homem que fugiu do que como o homem que arrastou você para a minha morte. Essas foram as palavras dele. E quando terminei de ler, fiquei ali parada, olhando para o vazio, como se minha vida inteira tivesse sido virada ao avesso em poucos segundos. Eu chorei. Chorei como não chorava havia anos. Não era o choro da moça abandonada, mas o da mulher que compreendia, finalmente, que não havia sido rejeitada. Havia sido amada de um jeito silencioso, torto, mas profundo. Agenor me amou ao ponto de ir embora para me poupar, e esse amor, mesmo disfarçado de abandono, foi o que moldou minha vida inteira. Tudo o que fiz desde aquele dia foi tentando superar uma dor que, na verdade, não era minha culpa. Eu vivi no escuro quando havia uma luz escondida numa caixa. Aquilo doeu mais do que o abandono. Doeu saber que minha mãe leu aquela carta e decidiu que eu não devia saber. Ela escolheu por mim, achou que me protegeria, mas o que fez foi me condenar a uma vida inteira de silêncio, mágoa e desconfiança. Quantas decisões eu teria feito diferente se soubesse a verdade? Será que teria seguido outro caminho, amado de novo com liberdade, escolhido outra vida que não fosse tão marcada pela resignação? Mas o que não se vive, não se pode mais remendar. Só resta aceitar. Não com leveza, porque certas verdades pesam até o fim, mas com dignidade. Pela primeira vez, depois de tantos anos, eu senti que podia respirar de outro jeito. Não foi paz o que senti, foi lucidez, e ela, por mais dura que seja, é sempre libertadora. Voltei a guardar a carta com cuidado, não para esquecê-la novamente, mas como se colocasse de volta uma parte de mim que foi arrancada à força. Agora ela estava completa, mesmo que tarde. Quando desci para fazer café naquela tarde, percebi que os móveis estavam nos mesmos lugares, mas o ar da casa era outro. O tempo tinha passado por mim e eu, enfim, começava a alcançá-lo.
Depois de ler aquela carta, eu me vi de frente com tudo o que nunca tinha permitido sentir. Passei mais de meio século acreditando que havia sido desprezada, esquecida, trocada, e no fim descobri que tinha sido amada em silêncio de uma forma que eu nunca teria imaginado. E se por um lado isso trouxe algum tipo de resposta, por outro, abriu uma ferida ainda mais profunda, pois me obrigou a encarar tudo o que aquela ausência silenciosa provocou em mim e em tudo que eu construí. Porque a verdade é que ninguém vive impunemente com um buraco dentro do peito por tanto tempo. A dor não desaparece. Ela se disfarça. E foi isso que aconteceu comigo. Disfarcei minha dor de força. Disfarcei meu luto de normalidade. E fui vivendo. Mas não se vive muito tempo sem consequências. A mulher que eu me tornei depois daquele dia foi moldada pelo medo de confiar, pelo medo de esperar demais. Casei com Sebastião não por amor, mas por conveniência, por necessidade de me proteger da solidão, do falatório, do olhar desconfiado da vizinhança. Ele era um homem bom, honesto, mas distante. Fazia o que tinha que fazer. Trazia o dinheiro, pagava as contas, consertava o que quebrava, nunca me ofendeu, mas também nunca me acolheu de verdade. Dormíamos na mesma cama como dois estranhos que dividem um fardo. Os filhos dele, que eu criei como meus, foram a única luz que tive por muitos anos. Mas mesmo com eles, meu coração tinha uma parte que nunca se abria totalmente. Eu os amava, claro, mas havia algo em mim que sempre estava em vigília, como se eu estivesse eternamente esperando o momento em que tudo desabaria de novo, como se o abandono estivesse sempre à espreita. O tempo passou e nossa vida seguiu um ritmo morno, sem grandes alegrias, mas também sem desastres. Foi uma existência discreta de sacrifícios silenciosos. Levantava cedo, fazia o café, lavava roupa, cozinhava, cuidava da horta, rezava o terço à noite. Aos olhos dos outros, eu era uma mulher de fibra que segurava a casa com dignidade. Mas por dentro, eu era um campo seco, onde nada brotava há décadas. Os aniversários passavam como qualquer outro dia. Os natais eram silenciosos, os domingos pareciam cópias dos anteriores. Sebastião pouco falava e, quando falava, era sobre dinheiro, plantio ou doença. Jamais me perguntou sobre meu passado, e eu, por medo ou por cansaço, jamais contei. Era como se a parte mais importante da minha história tivesse sido enterrada viva e, por convenção, deixada ali para sempre. Mas a verdade é que nada morre completamente dentro da gente. Algumas dores apenas hibernam, esperando o momento certo para acordar. Quando meus enteados cresceram e saíram de casa, o silêncio da nossa casa se tornou ainda mais espesso. Eu já não tinha mais onde esconder minha melancolia. Comecei a escrever em cadernos velhos, como se quisesse conversar com alguém que nunca existiu. Escrevia cartas para ninguém, diários que escondia no fundo do armário, pensamentos que vinham em forma de pergunta. E se? E se ele tivesse voltado? E se minha mãe tivesse me deixado ler a carta? E se eu tivesse tido coragem de procurar por ele? Mas as perguntas não mudam o passado, só o tornam mais doloroso. Quando Sebastião adoeceu, cuidei dele até o fim com dedicação, sem jamais reclamar. Não por amor, mas por gratidão.
Ele me deu um nome, um lugar no mundo, uma rotina onde pude me esconder. No dia do seu velório, não chorei. Apenas respirei fundo e pensei, agora estou verdadeiramente sozinha. E foi nessa solidão que a carta ressurgiu. Ao mesmo tempo que ela me trouxe respostas, ela também expôs o quanto eu deixei de viver, o quanto me privei de afetos, de toques, de ternura, não por escolha consciente, mas por medo. Um medo que começou no altar vazio e nunca mais me deixou. Eu percebi o quanto fui dura comigo mesma, o quanto exigi de mim uma fortaleza que, no fundo, nunca existiu, o quanto aceitei migalhas de carinho por acreditar que era isso que me restava. Eu me vi refletida no espelho e enxerguei todas as versões de mim que foram silenciadas para que eu parecesse inteira. Nos dias que se seguiram à leitura da carta, comecei a sonhar com Agenor. Sonhos calmos, sem dor. Às vezes, ele apenas me olhava. Outras, caminhávamos de mãos dadas por um lugar que não reconhecia. Em um dos sonhos, ele me pedia desculpas. Em outro, sorria e dizia que agora eu sabia. Acordava com lágrimas nos olhos, mas sem amargura. Era como se, mesmo depois de morto, ele ainda tentasse cuidar de mim. Como se aquela carta tivesse atravessado o tempo para, finalmente, me libertar. E foi aí que percebi o quanto minha mãe havia me roubado. Eu entendi seus motivos. Na mente dela, esconder a carta foi um ato de amor, de proteção. Ela queria me poupar de mais sofrimento. Mas ao me negar a verdade, ela me negou também a possibilidade de entender, de perdoar, de seguir adiante com lucidez. Ela me deixou viver uma vida inteira acreditando numa mentira. E o mais cruel é que, com o tempo, eu mesma comecei a defender essa mentira. Comecei a me convencer de que era melhor não saber, que era coisa do destino, que talvez eu não fosse mesmo feita para o amor. Passei a usar isso como uma armadura. Melhor só do que enganada. Melhor viver sem paixão do que ser traída. Frases que eu repetia como mantras, mas que na verdade eram muros. E esses muros foram me afastando das pessoas, dos afetos, de mim mesma. Tornei-me alguém de hábitos rígidos, de horários imutáveis, de emoções contidas. E agora, ao ler aquelas palavras no papel, toda essa estrutura ruía. A carta me fez chorar. Sim, mas mais do que isso, ela me fez lembrar da menina que sonhava com vestidos brancos, da moça que escrevia o nome dele nas margens do caderno, da mulher que esperava ansiosa cada domingo para encontrá-lo na praça depois da missa. Lembrar de quem eu fui antes da vergonha, antes da armadura, antes da solidão, e esse resgate, embora tardio, foi também uma forma de renascimento. Não havia mais tempo para começar uma nova vida, mas ainda havia tempo para viver os últimos anos com mais verdade. Nos meses seguintes, passei a caminhar mais, a conversar com vizinhas que antes eu evitava, a escrever com frequência. Voltei a ouvir música. Fiz um vestido novo. Fui à igreja num domingo qualquer e acendi uma vela por ele, sem mágoa, sem tristeza. Pela primeira vez, em mais de 50 anos, eu me permiti sentir algo que não fosse culpa ou vergonha, e foi libertador. Ainda me pego, às vezes, olhando para o céu e perguntando se ele me vê. Se sente que, enfim, eu compreendi. A resposta nunca vem, mas o silêncio, agora,
já não dói como antes. É um silêncio diferente, cheio de sentido, cheio de memória, cheio de mim. Foi numa tarde cinzenta de agosto que a realidade finalmente se assentou dentro de mim com todo o seu peso e verdade. Eu estava sentada no quintal, com as mãos mergulhadas na terra úmida dos meus vasos e o envelope aberto ao meu lado. Já o havia lido tantas vezes que sabia cada palavra de cor, cada curva das letras, cada hesitação do traço na parte final. Mas naquele dia algo mudou. Era como se, finalmente, a ficha tivesse caído de vez. Como se tudo aquilo que eu vinha sentindo nos últimos meses tivesse se transformado numa só certeza: eu precisava aceitar. Não apenas entender, nem simplesmente perdoar. Eu precisava aceitar que aquela vida que levei foi marcada por uma escolha que não foi minha e que, apesar disso, ela foi minha vida. E que a mulher que eu me tornei, com todos os desvios, silêncios e durezas, também merecia compaixão. Ao olhar para minhas mãos sujas de terra, pensei em todas as vezes que tentei construir algo sobre o nada. Pensei nas noites em que fingi estar bem para não preocupar meus enteados, nos jantares em que silenciei diante da indiferença de Sebastião, nas visitas que recusei, nas cartas que nunca enviei. Quantas versões de mim eu precisei apagar para sustentar a que foi permitida existir? Quantas vezes eu sorri sem vontade só para cumprir a expectativa de que mulher forte é mulher que aguenta tudo? Mas naquele momento, entre a terra e o papel, entre o agora e o passado, compreendi que talvez o maior ato de força seja justamente aceitar que fomos frágeis, que fomos moldadas pelas circunstâncias, que nem sempre pudemos escolher, mas que ainda assim sobrevivemos. A carta de Agenor, que durante tanto tempo representei como símbolo da covardia, passou a ser, naquele instante, o retrato de um amor interrompido pela crueldade do destino. A coragem dele foi silenciosa. Fugir foi, sim, um gesto extremo, mas agora entendo que foi também o jeito dele de me amar até o fim. Ele não quis que eu o visse definhar, não quis que minha juventude fosse devorada por hospitais e despedidas. Preferiu ser lembrado inteiro, com saúde, com dignidade, mesmo que isso custasse a própria imagem perante todos. Ele escolheu o silêncio como abrigo para o amor que já sabia condenado. E foi nesse gesto, trágico e delicado, que encontrei a semente do perdão. O perdão, no entanto, não veio fácil. Ele não caiu do céu como um alívio imediato, nem chegou com uma sensação de paz celestial. Foi um processo lento, às vezes doloroso, em que precisei revisitar cada memória com outros olhos. Lembrei das mãos dele segurando as minhas na quermesse, do jeito como ele ajeitava meu cabelo com cuidado, das nossas caminhadas pela estrada de terra no fim das tardes, quando falávamos sobre o futuro como se ele estivesse logo ali, ao alcance. Lembrei da voz dele dizendo da que me admirava, que queria cuidar de mim, que achava minha risada a coisa mais bonita do mundo. E foi ao lembrar disso, não da ausência, mas da presença, que comecei a reconstruir dentro de mim o que foi de fato nossa história. Entendi também que a mulher que eu fui, após sua partida, fez o que pôde com o que teve. Não posso mais cobrar da Yolanda de 23 anos uma maturidade que ela não tinha. Ela estava ferida, confusa, sozinha,
Foi ensinada a obedecer, a suportar, a aceitar, e foi exatamente o que ela fez. Não posso mais me odiar por ter me calado, por ter escolhido o caminho mais seguro, por ter enterrado minha juventude sob as exigências de um tempo que não permitia as mulheres sentirem. O perdão que dei a Agenor foi também o perdão que dei a mim mesma. E talvez esse tenha sido o gesto mais libertador de toda a minha vida. Naquela tarde, ainda com as mãos sujas, me levantei e entrei na casa. Peguei o envelope e a carta e os coloquei dentro de uma pequena caixa de madeira que herdei da minha avó. Guardei junto com uma fita que ele me deu num aniversário, um broche antigo que usei em nosso primeiro encontro e uma fotografia desbotada que tirei com ele na praça. Fechei a caixa com cuidado e escrevi, com caneta simples, uma palavra na tampa: verdade. Não porque fosse a única, mas porque era a minha. E decidi que, quando minha hora chegar, essa caixa ficará com alguém que possa entender que a vida é feita também das coisas que não vivemos, que o amor pode existir mesmo quando não termina, como nos livros, que há histórias de amor que não têm final feliz, mas que ainda assim são amor. Depois disso, comecei a viver de um jeito diferente. Não porque esperava recomeços. Esses já não cabem mais em mim, mas porque queria que os dias que me restassem fossem leves. Passei a permitir risos, a receber visitas, a sentar mais tempo na calçada, a observar o céu com outros olhos. Compreendi que, embora Agenor não tenha ficado, ele também não me deixou. Ficou comigo de outras formas, nos gestos de cuidado que repeti a vida inteira, na força silenciosa que me guiou, na lembrança boa que o tempo não conseguiu apagar. E assim, com essa certeza serena, descobri que não fui deixada, fui poupada e que, apesar de tudo, fui amada. Hoje, quando caminho pela varanda da minha casa, ao entardecer, com os pés cansados e os joelhos rangendo discretamente, sinto que carrego uma história inteira dentro do corpo. E não apenas uma história de dor, como pensei por tanto tempo, mas uma história completa, feita de perdas, silêncios, equívocos, amor e sobrevivência. Durante muitos anos, acreditei que havia sido apenas a mulher deixada no altar, aquela que a cidade nunca esqueceu de comentar nas esquinas e nos velórios, como quem conta uma lenda local, sempre com um tom de pena ou de deboche disfarçado. Eu fui a noiva esquecida, a moça que não teve sorte, aquela que ficou, e quando a gente ouve isso por tanto tempo, começa a te acreditar, acredita que é menos, que está quebrada, que não tem mais conserto. Mas agora, olhando para trás com a lente do tempo, vejo que nunca estive quebrada. Eu estava em construção. Aos olhos dos outros, minha vida pode ter parecido pequena. Vivi no mesmo lugar desde que nasci. Casei uma única vez, não viajei o mundo, não estudei nas capitais, não tive festas, nem joias, nem aventuras. Mas o que os olhos dos outros não veem é que resistir todos os dias, sem deixar que o coração se transforme em pedra, já é uma forma imensa de coragem. Envelhecer com dignidade, depois de tantos silêncios e tropeços, é uma vitória. E contar essa história agora, aos 81 anos, é a maneira que encontrei de transformar o que era vergonha em testemunho. Porque, se existe algo que aprendi com tudo isso, é que a vida não precisa ser perfeita para ser verdadeira. E às vezes,
É justamente nas imperfeições que mora uma beleza mais honesta do que vivemos. Quando reencontrei a carta de Agenor, algo se partiu e algo se uniu dentro de mim. Pela primeira vez, pude ver meu passado com outros olhos. Percebi que, embora tenha amado um homem por apenas alguns anos, esse amor me acompanhou por toda a vida, mesmo que eu fingisse o contrário. E o mais estranho é que, ao aceitar isso, não senti revolta. Senti paz. Senti que, de algum modo, ele esteve comigo nas decisões difíceis, nos dias em que pensei em desistir, nas noites em que me deitei e olhei o teto em silêncio. Ele me amou como pôde, com os limites que a vida lhe impôs. E eu, mesmo sem saber, levei esse amor adormecido dentro de mim como um amuleto secreto, como uma lembrança que me protegia do completo endurecimento da alma. É curioso como a gente passa tanto tempo buscando entender o sentido das coisas, tentando controlar os caminhos, imaginando como teria sido se tudo tivesse acontecido de outro jeito. Mas a verdade é que viver não é construir uma linha reta. É aceitar a curva, o desvio, o atalho forçado e ainda assim seguir em frente. Eu passei grande parte da minha vida com medo de sentir, medo de esperar, medo de me entregar de novo. E, no entanto, aqui estou, viva, lúcida, com um coração ainda capaz de se comover. Não existe presente mais precioso do que esse. As pessoas falam de recomeços como se fossem reservados apenas aos jovens, como se a vida de uma mulher terminasse quando os cabelos embranquecem ou quando a certidão de nascimento ganha mais páginas de carimbo do que espaço em branco. Mas eu aprendi que todo dia que começa é um recomeço. Não importa a idade, não importa se as mãos tremem ou se a memória falha. Enquanto estamos aqui, respirando, temos a chance de dar um novo nome àquilo que um dia nos feriu. Hoje, mantenho a caixa com a carta de Agenor guardada no meu criado mudo. Não escondo mais. De vez em quando, abro, releio, passo os dedos sobre o papel como quem toca um retrato antigo. Não para sofrer, mas para lembrar. Lembrar que fui amada. Lembrar que amei. Lembrar que sobrevivi. Essa caixa pequena e de madeira gasta contém não só o fim de uma história, mas o começo de uma outra, a minha com a verdade. A verdade me doeu, sim, mas foi ela que no fim me curou. E é isso que quero deixar para quem ouvir ou ler essas palavras. Nunca é tarde demais para entender. Nunca é tarde demais para sentir. Nunca é tarde demais para perdoar, nem para ser perdoada. Eu não tenho arrependimentos. O que aconteceu, aconteceu. O que não foi vivido, não será mais. Mas posso ao menos repousar em paz com o que compreendi. Posso olhar para tudo com uma ternura que antes não era possível. Percebo agora que cada gesto meu, cada silêncio, cada passo contido, cada lágrima escondida fazia parte de uma coreografia maior. Uma dança que não escolhi, mas que dancei até o fim com dignidade. E se hoje sou lembrada como a mulher que foi deixada no altar, posso dizer que essa história, contada até o fim, mostra que fui, na verdade, uma mulher que permaneceu. Permaneceu firme, inteira, mesmo quando tudo parecia desabar. E se houver alguém ouvindo isso agora, talvez uma jovem mulher passando por uma perda, uma desilusão, uma decepção dessas que parecem nos engolir vivos, eu quero dizer: você
vai sobreviver. Vai doer, sim, vai parecer que tudo acabou. Mas um dia, sem que você perceba, vai respirar fundo e sentir que algo dentro de você se acalmou. Vai entender que há dores que não matam, apenas moldam. E vai seguir, um passo de cada vez, porque no fim, não é sobre o que te fizeram, é sobre o que você escolhe fazer com o que te restou. Essa é minha história. Uma história que começou com flores no altar e terminou com uma carta no criado mudo. Mas no meio disso tudo, houve vida. Houve silêncio, sim, mas também houve resistência. E é essa resistência, essa capacidade de continuar mesmo com o peito rasgado, que me faz dizer com orgulho: eu não fui esquecida, eu apenas fui calada por um tempo, mas agora, finalmente, fui ouvida.